bem-vindos ao nosso canal. Você está no canal da Igreja Evangélica Semeadores no Espírito. Meu nome é Iago Cruz e hoje no nosso segundo encontro, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Abacuque. Antes de iniciarmos, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento, que seja um momento de crescimento, de aprendizado da Tua Palavra, nós possamos ouvir o Senhor falar através do Teu profeta, ouvir a Tua voz em direção a Ele, e que no nosso tempo e também no nosso contexto, possamos aplicar essas verdades tão caras, Senhor Deus, a todos nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, no nosso primeiro encontro, de forma introdutória, nós tratamos sobre alguns aspectos gerais do livro de Abacuque, e eu queria recapitular, de forma breve, alguns pontos. Nós vimos que Abacuque, ele foi um profeta que profetizou em Judá, no século VII a.C. O seu nome significa abraço. Então nós vimos que dois aspectos, inclusive levantados por alguns estudiosos, com relação ao nome do profeta, foi aquele que esteve abraçado com Deus em meio à calamidade e à dor, e aquele que lutou com Deus em todo momento. Nós vimos que o seu livro é marcado por uma oração, ou por orações e respostas de Deus a essas orações, e as quais representam esse abraço de forma mais íntima e de forma mais intensa diante do Senhor. Vimos também que o seu nome não é mencionado em nenhuma outra parte das Escrituras. Entretanto, nesse livro nós vemos verdades preciosas e caríssimas, como em Abacuque capítulo 2, no seu capítulo 2, no verso 4, onde o Senhor faz aquela declaração de que o justo viverá pela fé, uma declaração tratando a respeito da salvação, da justificação e daquele que resgata o pecador. Meus irmãos, nós fizemos algumas divisões, nós fizemos uma divisão do livro, e a divisão, ela vai tratar da seguinte forma. A estrutura do livro trata, a primeira divisão fala do questionamento de Abacuque, capítulo 1, verso 1 ao 4. A segunda divisão fala da resposta de Deus a esse questionamento, capítulo 1, do verso 5 ao 11. A terceira divisão fala da crise do profeta, onde ele vai orar mais uma vez ao Senhor, e nós vamos ver isso no capítulo 1, no verso 12, e no capítulo 2, no verso 1. Nós temos a quarta divisão, que fala da segunda resposta de Deus ao profeta, capítulo 2, verso 2 ao 20, e nós chegamos à quinta divisão, que é conhecido como o Salmo de Abacuque, capítulo 3, do verso 1 ao verso 19. Meus irmãos, nós entendemos e vimos no nosso primeiro encontro que Abacuque viveu em um período de decadência espiritual e moral do povo. Então, logo de início, nós vamos agora estudar essa primeira divisão e vamos ver dentro dessa primeira divisão apenas os versos 1 e 2. E no nosso terceiro encontro nós veremos ainda na primeira divisão, verso 3 e verso 4. Vamos fazer a leitura do verso 1, do capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Meus irmãos, essa, como nós vimos, é uma sentença que Deus manda através do profeta àquela nação. Vejamos essa primeira parte do verso. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Logo de início, nós podemos perceber do que se trata este livro, ou qual a natureza do mesmo. A palavra sentença literalmente significa peso. O livro traz exatamente essa sentença que recairá sobre o povo de Deus, e também nós não podemos esquecer que Deus ele se utiliza de uma outra nação para exercer juízo contra o seu próprio povo. Entretanto, essa sentença também recairá sobre esse povo. Este peso ou sentença também se torna ainda mais intenso devido à natureza
do livro. Nós vimos no nosso primeiro encontro que Abacuque é diferente dos outros profetas, porque, recapitulando, quando Deus chama os outros profetas, Ele chama e envia o profeta a proclamar a sentença à nação. Isso nós podemos ver nos próprios livros destes profetas. Entretanto, em Abacuque, nós não vemos a mesma atitude ou a mesma ação. O que nós podemos entender é que é algo mais restrito com o próprio profeta. Entretanto, a natureza do livro apresenta essa característica. É algo mais restrito nele. Não é de ir e proclamar, mas Abacuque recebe essa sentença. Então, ele sabe que vai acontecer. O povo não sabe. Ele recebe essa sentença. Ele sabe como Deus vai proceder. Entretanto, o povo não sabe. É como se você recebesse a notícia de que algum mal aconteceria com alguém e você, entretanto, não pudesse ou não estivesse em condição de ir e avisar a esta pessoa. Então, perceba, se torna ainda mais pesado para aquele que ouve, porque ele sabe o que irá acontecer à nação. Este livro, meus irmãos, é a revelação de Deus sobre o juízo que viria sobre Judá. Entretanto, essas informações estão restritas, como eu disse, a Abacuque. Não seria revelada ao povo. É um livro muito pessoal, de forma que esta sentença é revelada ao profeta diante de um diálogo. Nós vimos na estrutura do texto, são divididas aí em 4 pontos, onde o primeiro ponto é uma oração do profeta, o segundo ponto é uma resposta de Deus a essa oração, o terceiro ponto é mais uma oração do profeta, o quarto ponto é a resposta de Deus, novamente, a essa oração, e o quinto ponto é a conclusão que o profeta chega diante deste diálogo que ele tem com o Senhor. Então ele conclui diante de tudo isso, e nós vamos ver naquilo que é conhecido como o Salmo do profeta Abacuque. Meus irmãos, a particularidade que nós vimos deste profeta, ela se evidencia em todo o livro. Abacuque está preocupado com os pecados nacionais de Judá. Com frequência e sinceridade nós vamos entender que ele clamava a Deus por alívio. E essa era a grande questão na cabeça de Abacuque. Nós podemos entender isso no livro. O alívio não chegava. Era o povo de Deus que estava ali. Nós vamos entender que o povo sofria injustiça, que o povo estava padecendo em diversas áreas da sociedade. Ele clamava a Deus e parecia que nada estava acontecendo. Então, dentro dessa primeira parte, lembre-se que nós estamos vendo sentença revelada ao profeta Abacuque. Nós estamos falando de uma sentença, de algo que será aplicado à nação. E nós estamos entendendo por que se tornava tão pesado para o profeta receber essa sentença. Entendemos todo o contexto, entendemos que Deus agiria com juízo. Essa é uma sentença de juízo que estava sendo lançada sobre aquele povo. A primeira questão do profeta, meus irmãos, é essa. Veja comigo no verso 1, ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Veja só, até quando, e vamos analisar simplesmente esse trecho, ele vai dizer: até quando, Senhor? O até quando utilizado por Abacuque, meus irmãos, é uma indicação de uma característica de sua carta quanto ao estilo e o seu gênero. É um pedido de socorro, é um pedido de ajuda, é um pedido da presença de Deus no meio do seu povo de forma que possa redimi-los. Até quando, Senhor? De alguém que não suporta mais viver o que estava vivendo. Aqui neste início desse verso, assim como o capítulo 3, nós notamos as características de um salmo. Isso é bem interessante. Para sermos mais precisos, neste verso, ele está caracterizado, é muito semelhante a um salmo de lamento. Para ser mais específico quanto ao verso que nós lemos. Vou ler novamente. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Veja comigo, veja por exemplo o Salmo
13, verso 1, que diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? A literatura de lamento é normalmente utilizada para descrever o sentimento do autor quando o mesmo não consegue compreender o que está diante dos seus olhos e o porquê do silêncio de Deus, mesmo diante de uma situação que requeria uma ação punitiva imediata da parte de Deus. Então, essas literaturas eram bastante utilizadas nesse contexto, onde o autor ele não conseguia compreender, mas sabia da necessidade da ação de Deus sobre aquela situação. Ele vai dizer: clamar-te-ei, chamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não me salvarás. E aqui nós temos uma outra particularidade que nós podemos encontrar nesse verso, que é o que nós entendemos na literatura bíblica como um paralelismo. E é bem interessante porque nós vamos entender que há uma crescente nesse estado de angústia de Abacuque e do seu clamor e da sua necessidade de resposta. Nós vamos ver isso nesse paralelismo apresentado e nós vamos falar. O paralelismo, meus irmãos, como é que ele acontece? Isso acontece quando duas sentenças diferentes, e nós vamos explicitá-las aqui, quando são duas sentenças diferentes, mas elas se relacionam entre si. São apresentadas para tratar de um ponto comum. Qual é o ponto comum aqui? Abacuque está questionando ao Senhor: Senhor, até quando? Até quando nós vamos viver dessa forma? Até quando isso vai estar diante de nós ou diante dos teus olhos? E aqui ele vai trazer duas sentenças que vão falar exatamente, apesar de serem um pouco diferentes, elas vão estar se direcionando, encaminhando para o mesmo ponto. Então, vejamos aqui, eu quero mostrar a relação. Nós podemos notar que no desenvolvimento do verso 2, o verso que nós acabamos de ler, existe um agravamento na situação que está sendo expressa da seguinte forma. Veja só comigo. O verso diz: clamarei eu e tu não me escutarás. Ele vai dizer, então essa é uma primeira sentença. Clamarei eu, até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. E a segunda sentença é: gritar-te-ei violência e tu não me salvarás. Então perceba, há um paralelo. Entretanto, vamos analisar agora que nós vamos perceber uma gravidade. Existe aí uma crescente nesse expressar de Abacuque com relação à sua angústia. Parece que ela vai crescendo. Veja, o clamarei eu está para gritar-te-ei. Alguém que em um momento estava clamando, agora ele não está apenas clamando, agora ele está gritando. Ele está gritando violência. Alguém que clamava, alguém que orava, agora está gritando. Então perceba, há uma crescente. Ele vai dizer: e tu não me escutarás. Eu estou clamando e o Senhor não me escutas. E ele vai dizer: eu estou gritando e tu não vai me salvar. Então, parece que num primeiro momento ele está em uma situação um pouco mais tranquila, apesar da calamidade. Mas em um segundo momento, parece que ele se encontra no meio da situação terrível. Então ele vai dizer: eu estou gritando e o Senhor não vai me salvar. Até quando isso vai continuar? Aqui, meus irmãos, nós vemos o profeta Abacuque explicando que o seu clamor tem um caráter de urgência. Demonstra, além de tudo, um sinal de desespero. Nós vamos entender muito mais, tratando agora a respeito de uma expressão que é colocada, que é a expressão violência. Ele vai dizer: gritar-te-ei violência e não me salvarás. A violência é um problema que Abacuque coloca diante de Deus, é um problema que permeia todo aquele contexto. Nós vamos entender por quê, principalmente no nosso próximo encontro. Mas ela é a principal causa do clamor de Abacuque. Meus irmãos, o termo violência, em seu original, significa Hamas. E é utilizado aqui no texto para expressar, e isso significa Hamas, a palavra violência. Hamas significa crueldade que envolve derramamento de sangue. Então perceba, o que está acontecendo diante da sociedade, o que está acontecendo no contexto de Abacuque, é uma calamidade sem precedentes, meus irmãos. Ele está diante daquilo, está vendo e está clamando a Deus, clamando por justiça
a Deus. Esse termo violência, nesse sentido de crueldade, com derramamento de sangue, ele aparece 6 vezes nesse livro. Por outro lado, meus irmãos, a violência descrita aqui não é apenas uma violência física, mas uma desordem social, um desacordo com a justiça de Deus, que fazia do injusto e praticante da perversidade alguém que aparentemente era impune, enquanto os justos, aqueles que buscavam a verdade e a justiça, eram afetados em decorrência da injustiça e da impunidade. O que acontecia, e nós vamos perceber claramente com o decorrer dos nossos estudos, é que essa violência, esse derramamento de sangue em massa, ele acontecia devido à impunidade, devido à injustiça presente no meio do povo. E isso, meus irmãos, não fica distante do nosso contexto. Não é algo restrito ou exclusivo do contexto de Abacuque. É algo muito presente nos nossos dias. A impunidade, a injustiça, de forma que aqueles que praticam a perversidade, eles se tornam ou se sentem livres para exercer as suas injustiças como eles bem querem. Em Gênesis, nós vamos perceber que a violência é um dos aspectos que Deus se utiliza, que ele vê claramente como uma afronta à sua pessoa, de forma que ele extermina quase que totalmente toda a humanidade. Eu quero que você veja em Gênesis capítulo 6, no verso 13, a palavra de Deus diz o seguinte: Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então perceba, a violência, tanto no sentido de crueldade com derramamento de sangue, como violência em todos os aspectos da sociedade, com relação à injustiça, com relação ao não cumprimento da lei. Uma das causas para Deus mandar o dilúvio, como forma de juízo, destruindo quase que toda a humanidade, foi a violência. No Antigo Testamento, esta atitude é seriamente condenada por Deus. Meus irmãos, dentro desse primeiro ponto, dessa primeira divisão do livro, nós vimos agora verso 1 e verso 2, tratando sobre a sentença e sobre o questionamento do profeta, sobre a oração do profeta. Então nós vimos aqui o aspecto central, aquilo que faz com que o profeta esteja diante de Deus, para clamar por justiça, para clamar pela sua ação em direção à nação de Judá. Nós vimos que a violência é esse tema central, a injustiça. Nós vamos perceber que essa violência, nós vamos estudar no nosso próximo encontro, que essa violência, ela tem várias facetas e que cerca toda a sociedade, cercava toda a sociedade naquela época. Meus irmãos, agora nós vamos a algumas aplicações. Nós vimos, dentro desse primeiro ponto, dessa divisão do livro, a sentença e o tema central. E nós temos algumas aplicações devido à grande semelhança que nós temos vivido nos nossos dias para os dias de Abacuque, com violência, injustiça, muita coisa acontecendo, e assim como nos nossos dias, Abacuque também não sabia por que estava acontecendo, ou porque Deus não agia mediante a sua oração imediatamente, ele não entendia. E é certo que algumas situações das nossas vidas podem acontecer, situações difíceis, que nós não vamos saber por que estão acontecendo, quais são os motivos que estão levando a acontecer o que está acontecendo. Então, nós devemos, meus irmãos, fazer como Abacuque. Abacuque, ele buscou refúgio em Deus. As respostas que Abacuque buscou não foi nos reis, não foi em qualquer outro, senão no Senhor. O livro de Abacuque é um livro de intenso diálogo do profeta com o Senhor. Ele busca no Senhor o refúgio. Nós devemos, meus irmãos, nos nossos dias buscar refúgio no Senhor, na sua palavra, na oração e principalmente pela instrução de irmãos maduros que possam nos aconselhar em momentos difíceis. Nós devemos estar diante do Senhor, mas devemos buscar auxílio com aqueles que podem nos encaminhar na palavra de Deus, como os nossos líderes
os nossos pastores e amigos mais próximos que possam nos levar a fazer o que é correto. Um segundo ponto, meus irmãos, é que diante das injustiças e da impunidade, da violência, nós precisamos nos fortalecer com a verdade de Deus. Não podemos ceder aos apelos da injustiça e não devemos tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos. Devemos nos posicionar com a proclamação da verdade, mas sempre dependermos de Deus, sabendo que a luta, em primeiro lugar, é do Senhor. Nós vivemos em momentos turbulentos, difíceis, bem complicados para a Igreja do Senhor, para o povo de Deus, mas pelo livro de Abacuque nós entendemos que nós não podemos tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós devemos buscar socorro em Deus, tendo em vista, meus irmãos, que a igreja é do Senhor e a luta, antes de tudo, é uma luta do Senhor. Não é uma luta carnal apenas, uma luta física apenas, é uma luta espiritual e nós devemos batalhá-la de forma espiritual. Meus irmãos, nós chegamos ao fim do nosso segundo encontro. Se você tem sido abençoado pelo nosso conteúdo, eu peço a você que deixe o seu gostei, que você compartilhe esse conteúdo com os seus irmãos, que você se inscreva no nosso canal e também motive outros a se inscreverem no nosso canal e assinar o sininho para que você possa receber as atualizações do nosso canal quando os vídeos forem lançados. Nós nos vemos no nosso terceiro encontro. Vamos continuar tratando sobre o primeiro questionamento de Abacuque e vamos ver o verso 3 e o verso 4. Vamos encerrar com um tempo de oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo, louvamos o teu nome, porque a tua boa mão tem conduzido o teu povo, tem nos conduzido. Clamamos ao Senhor que o Senhor nos aparte da injustiça, do mal e do pecado e nos conduza para mais perto da tua presença e da tua verdade. Que estejamos diariamente diante, Senhor Deus, da tua santa palavra e que teu Espírito nos conduza em oração a sempre buscar o Senhor, para que o Senhor, de fato, sobre cada um de nós, seja a nossa força. Louvamos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém.